Você não vai, Renata. Do jeito que você tá, só vai fazer o Guilherme passar vergonha na frente dos amiguinhos dele. Eu levo. Você fica aqui. Minha irmã Patrícia disse isso na minha porta, com o meu filho de 6 anos do lado dela, já vestido com a fantasia que eu tinha costurado durante 5 noites seguidas. 5 noites. Com linha, agulha, tecido xadrez vermelho que eu separei do meu próprio avental. Ela disse isso olhando direto para mim, com aquele sorriso que eu conheço desde criança. O sorriso de quem sabe que pode dizer qualquer coisa e não vai sofrer consequência nenhuma. Eu estava de chinelo, cabelo preso com aquele elástico de cabelo puído que você usa quando não tem plano de sair de casa. Usava a calça de moletom cor de areia que virou meu uniforme nos meses em que a depressão bateu mais forte. Não estava arrumada, não estava bonita, mas era a mãe do Guilherme. Era eu quem tinha costurado aquela fantasia. Era eu quem tinha combinado de ir com ele desde quando a professora mandou o bilhete na mochila, 3 semanas antes. Mas Patrícia entrou no meu apartamento sem ser chamada. Como sempre faz, pegou meu filho pela mão e foi embora com ele. E eu fiquei. Fiquei parada na soleira da porta aberta, olhando o corredor ficar vazio, ouvindo o barulho do elevador descendo. E quando o silêncio voltou, ele pesou mais do que qualquer barulho que eu já tinha ouvido na vida. Fechei a porta devagar. Fui até o sofá. Sentei. Na minha frente, em cima da mesa de centro, estava o pedaço de tecido xadrez que tinha sobrado. Um triângulo pequeno, com fio ainda preso numa agulha que eu tinha esquecido de guardar. Olhei para aquilo por um tempo que eu não sei dizer quanto durou. Não chorei. Não mandei mensagem para ninguém. Só fiquei sentada, respirando, com aquele triângulo de tecido na frente, pensando em como meu filho estava me vendo naquele momento, sendo levado pela tia enquanto a mãe ficava para trás. Mas o que eu não sabia ainda era o que ia acontecer quando ele voltasse. O que ele ia me contar. O que Patrícia tinha feito e dito na frente dele, na frente de outras mães, na frente da professora. E foi aí que tudo mudou. Meu nome é Renata Campos. Tenho 34 anos. Sou costureira autônoma, mãe solo do Guilherme, e moro num apartamento alugado de um quarto em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Não tenho carro. Não tenho poupança. Tenho uma máquina de costura que comprei em 12 vezes, 2 agulhas reserva e um filho que é a coisa mais séria que já aconteceu na minha vida. Eu não sou uma mulher dramática. Nunca fui. Quem me conhece sabe que eu prefiro engolir a criar confusão. Prefiro trabalhar a reclamar. Prefiro fazer do que falar. Cresci sendo ensinada que reclamação é fraqueza, que sentimento demais atrapalha, que gente forte resolve e segue em frente. Aprendi isso dentro de casa, com a minha própria família. O problema é que aprendi tarde demais que tem uma diferença enorme entre ser forte e aceitar ser tratada como se não valesse nada. Essa é a história de como eu aprendi essa diferença. Não foi bonito. Não foi rápido. Mas foi real. E se você já sentiu que as pessoas que deveriam te amar são as que mais te machucam, eu preciso que você fique comigo até o final. Porque o que aconteceu quando o Guilherme voltou daquela festa vai ficar com você. Se você já se sentiu pequenininha dentro da própria família, se você já ficou de fora de um momento que era seu por direito, deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha aqui. Se inscreve no canal para acompanhar cada parte dessa história, porque ela ainda não acabou. E me conta nos comentários de qual cidade você tá me ouvindo. Esse like me ajuda a saber que a minha história importa. Fica comigo. Para entender o que Patrícia fez naquela festa junina, você precisa entender o que ela sempre foi dentro da nossa família. E para entender isso, você precisa voltar comigo até uma tarde de outubro de 1999, quando eu tinha 9 anos e ela tinha 6. Minha mãe, Dona Sônia, tinha comprado 2 vestidos numa loja de roupa infantil no centro de Ribeirão. Um azul, com bordado branco na barra. Um amarelo, mais simples, sem enfeite nenhum. Eu cheguei da escola e os 2 estavam em cima da cama do nosso quarto. Antes que eu pudesse encostar a mão em qualquer um, minha mãe entrou no quarto atrás de mim, pegou o azul, o mais bonito, e foi guardar no armário da Patrícia, que dividia o quarto com ela. Esse é da Paty. O amarelo é seu. Não teve explicação. Não teve, você escolhe primeiro porque é mais velha. Não teve nada. Era assim. A Patrícia ficava com o melhor, e eu ficava com o que sobrava. E ainda tinha que agradecer por ter alguma coisa. Eu lembro que fiquei olhando para o vestido amarelo por um tempo. Depois dobrei. Guardei e fui fazer o dever de casa. Esse foi o padrão da minha infância inteira. Patrícia ganhava aula de balé. Eu não ganhei porque não tinha dinheiro para 2.
Patrícia foi na excursão escolar para Campos do Jordão. Eu fiquei em casa porque era caro demais. Quando meu pai, seu Geraldo, chegava do trabalho na sexta-feira com salgadinho e refrigerante, ele chamava a Patrícia pelo nome. Ó, Pat, vim com surpresa para você. Eu aparecia atrás dela e ele dizia: Ah, você também tá aqui. E me jogava um salgadinho sem olhar. Eu não estou inventando isso. Eu tenho memória boa. Guardo coisas. Sempre guardei. O que me demorou anos para entender foi que aquilo não era normal. Achei por muito tempo que todas as famílias tinham uma filha preferida e uma filha que só completava o número. Achei que era assim que funcionava. O momento que quebrou essa ilusão aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu tinha passado no processo seletivo do Senai para fazer o curso técnico de design de moda. Era de graça, era período integral, e era exatamente o que eu queria. Passei em segundo lugar na lista geral. Cheguei em casa com o papel na mão, coração acelerado, achando que ia ser o primeiro momento em que meu pai ia me olhar com orgulho. Seu Geraldo estava na mesa do jantar. Leu o papel, dobrou, devolveu. Não vai dar. Você vai precisar do ônibus todo dia e o passe não tá no orçamento. Minha mãe, do fogão, completou sem virar. E você precisa ajudar em casa de tarde. Não pode ficar saindo. Eu tinha passado em segundo lugar. Segundo lugar. 3 semanas depois, Patrícia, que tinha 15 anos na época, quis fazer aula de violão particular. Custava R$ 80 por mês. Meu pai foi na primeira aula com ela, ficou esperando na calçada e quando ela saiu perguntou se tinha gostado. Ela disse que sim. Ele pagou por um ano inteiro. Eu não disse nada. Engoli. Fui trabalhar num mercadinho perto de casa como repositora de prateleira. Guardei dinheiro, e 6 meses depois me matriculei num curso noturno de corte e costura que custava 40 por mês. Paguei com o meu dinheiro. Fui sozinha. Voltei sozinha. Minha mãe nem perguntou onde eu ia nas terças e quintas. Durante todos os meus 20 anos seguintes, eu tentei. Juro que tentei. Emprestei primeiros $200 pro meu pai quando o carro dele quebrou, em 2014. Nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Fiquei 3 fins de semana seguidos ajudando minha mãe a limpar a casa dela quando ela torceu o tornozelo. Quando a Patrícia separou do primeiro marido e ficou sem renda por 4 meses, eu transferia $300 todo mês para a conta dela. Porque minha mãe pediu e porque eu não sabia dizer não ainda. Em 2018, quando o Guilherme nasceu e o pai dele foi embora antes de ele completar 2 meses de vida, eu liguei para minha mãe chorando, às 2 da manhã, com o bebê no colo. Ela atendeu, ouviu e disse: Você sempre soube se virar, Renata. Você vai dar conta. E desligou. Liguei para Patrícia em seguida. Ela não atendeu. Mandou mensagem no dia seguinte. Vi que você ligou. Tava dormindo. Tá bem? Tava bem. Claro que tava. A Patrícia sempre foi apresentada aos outros como a simpática da família. Ela tem esse jeito. Fala alto, ri de tudo, abraça todo mundo quando chega. As pessoas gostam dela na primeira conversa. Minha mãe apresentava ela assim. Essa é a Pat, minha filha mais nova. Muito inteligente essa menina. Me apresentava assim. E essa é a Renata. Ponto. Sem adjetivo, sem acréscimo. Patrícia nunca trabalhou de carteira assinada na vida. Fez alguns bicos, alguns cursos que meu pai pagou, e ela nunca terminou. Se casou 2 vezes, se separou 2 vezes. Mas na visão dos meus pais, ela sempre estava se encontrando. Sempre estava numa fase difícil. Sempre merecia paciência e apoio. Eu, que trabalhei desde os 16 anos, que criei meu filho sozinha, que nunca pedi nada que não fosse urgência, eu estava sempre bem, sempre dando conta, sempre forte. Ninguém perguntava se eu queria ser forte. A festa junina do Guilherme era numa sexta-feira à tarde. Eu soube da data com 3 semanas de antecedência, como já contei. Mas o que eu não contei ainda é o que aconteceu nos dias antes dela. Porque a festa em si não foi o começo do problema. O começo foi um jantar na casa dos meus pais, numa quarta-feira à noite, 8 dias antes. Minha mãe tinha ligado pedindo que eu fosse. Disse que era um jantar de família, que tinha assunto importante. Fui com o Guilherme, porque não tinha com quem deixar. Cheguei às 19 horas, como ela pediu. A Patrícia já estava lá, sentada na cabeceira da mesa, o lugar onde meu pai sempre sentou, com uma taça de suco na mão e um sorriso que eu já conhecia. O sorriso de quem já sabe o que vai ser dito. Meu pai começou depois que a comida foi servida. Disse que ele e minha mãe estavam reorganizando as coisas. Que a casa deles, que eles tinham comprado em 1989 e que estava no nome dos dois, ia ser transferida para Patrícia. Não vendida. Transferida. De graça.
Eu parei o garfo no meio do caminho. Por quê? Eu perguntei. Meu pai olhou para mim como se eu tivesse feito uma pergunta ridícula. Porque ela precisa de estabilidade, Renata. Você já tem seu apartamento. Eu alugo meu apartamento. Pago US$ 980 por mês. Isso não é ter um apartamento, é ter uma dívida mensal. Mas eu não disse isso naquele momento. Perguntei se eu não tinha direito a nada do que eles tinham construído. Minha mãe respondeu antes do meu pai. Você sempre se virou sozinha. A Patty precisa mais. O Guilherme estava do meu lado, comendo cuscuz com ovo, sem entender nada. Eu olhei para ele por um segundo, respirei e perguntei com calma se eles tinham falado com o advogado, se tinha algum documento, se eu ia ser consultada em algum momento do processo. Patrícia deu uma risadinha pequena, discreta. Mas eu ouvi. Não precisa de advogado entre família, meu pai disse. Já tá decidido. Eu não terminei o jantar. Peguei o Guilherme, agradeci a comida e fui embora. Nos dias seguintes, fui descobrindo as camadas do que estava acontecendo. E cada camada era mais pesada que a anterior. Liguei para uma prima minha, a Cláudia, que é 2 anos mais velha que eu e sempre foi honesta comigo. Perguntei se ela sabia de alguma coisa. Ela ficou em silêncio por uns 3 segundos. Aquele silêncio de quem sabe, mas não queria ser a pessoa que conta. Renata, isso está sendo conversado há pelo menos 6 meses. 6 meses. Enquanto eu levava o Guilherme toda semana na casa dos meus pais, enquanto eu consertava a torneira do banheiro deles em março porque meu pai não quis chamar encanador, enquanto eu tinha transferido R$ 150 para minha mãe em fevereiro, porque ela disse que a conta de luz tinha vindo alta. Eles estavam, nos últimos 6 meses, planejando transferir o patrimônio da família inteira para minha irmã, sem me dizer uma palavra. A Cláudia ainda me contou mais uma coisa. Disse que Patrícia tinha apresentado um documento para meu pai. Uma espécie de carta escrita por ela mesma, sem valor legal nenhum, dizendo que ela tinha cuidado mais da família ao longo dos anos e que por isso merecia a casa. Meu pai tinha guardado esse papel como se fosse uma escritura. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada na beirada da cama por um tempo que eu não sei medir. Cuidado mais da família. Patrícia. Que nunca tinha ficado um fim de semana inteiro com meus pais. Que mandava mensagem no Dia das Mães e achava que isso era suficiente. Que pegou dinheiro emprestado de mim em 4 ocasiões diferentes e devolveu em 2. Foi numa quinta-feira à noite, véspera da festa junina, que algo dentro de mim quebrou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava na máquina de costura, dando os últimos pontos na barra da calça do Guilherme. Um detalhe que eu queria deixar perfeito. A fantasia já estava pronta. Camisa xadrez vermelho e branco, chapéu de palha que eu tinha comprado na feira por R$ 8, suspensório que eu tinha adaptado de um cinto velho. Tinha ficado bonita. Tinha ficado com cuidado, e de repente eu parei de costurar. Não foi um pensamento. Foi uma sensação física. Como se alguém tivesse desligado um interruptor no meio do meu peito. Aquela coisa que eu carregava há anos, aquela tensão constante de tentar, de explicar, de provar que eu merecia espaço dentro da minha própria família. Simplesmente parou. Não foi raiva. Foi algo mais quieto e mais sério do que raiva. Foi a clareza. Eu olhei para a fantasia do meu filho em cima da mesa, olhei para as minhas mãos com o calozinho no dedo indicador de tanto segurar a agulha e entendi uma coisa que deveria ter entendido muito antes. Eu nunca ia ganhar esse jogo. Não porque eu era fraca, mas porque as regras tinham sido escritas para que eu perdesse. E se as regras eram injustas, eu podia parar de jogar. Naquela noite, depois de colocar o Guilherme para dormir, eu fiquei acordada até quase 2 da manhã. Não chorando. Não no celular. Só sentada na cozinha com um copo d'água, no escuro quase completo, deixando os pensamentos passarem sem tentar controlar nenhum deles. Tinha uma dor enorme ali. Não vou mentir e dizer que eu estava bem. Não estava. Doía de um jeito que não tem nome certo. Aquela dor específica de perceber que as pessoas que deveriam te amar de graça te amaram sempre com condição, com cálculo, com conveniência. Mas no meio dessa dor, tinha uma coisa pequena e firme que eu não tinha sentido antes. Era minha. Não sei dizer de onde veio, mas estava lá. E eu decidi, naquela madrugada de quinta para sexta, que ia prestar atenção nela. No dia seguinte, Patrícia bateu na minha porta e levou meu filho para a festa sem minha permissão. E eu deixei. Não porque eu era fraca, mas porque eu ainda não sabia o que ela tinha feito. Ainda não sabia o que o Guilherme ia me contar quando voltasse, mas ia descobrir. E quando descobrisse, eu ia estar pronta.
O Guilherme voltou da festa às 5:30 da tarde. Eu ouvi a chave na porta. Patrícia tinha cópia da minha chave, coisa que eu tinha dado anos atrás numa emergência, e nunca pedi de volta. Ele entrou correndo, com o chapéu de palha torto na cabeça e a camisa xadrez com uma mancha de ketchup na manga. Jogou a mochila no chão e veio me abraçar pela cintura do jeito que ele faz quando está cansado, mas feliz. Patrícia entrou atrás, jogou a chave em cima do balcão da cozinha e disse: "Ele se divertiu muito, sem me olhar nos olhos." Pegou a bolsa que tinha deixado no sofá e foi embora em menos de 2 minutos. Eu dei banho no Guilherme, fiz mingau. Sentei com ele na cama. E aí eu perguntei, com a voz mais calma que eu consegui: "Como foi a festa, meu amor?" Ele me contou tudo. Contou que a tia Patrícia tinha chegado com ele na escola e que a professora tinha perguntado onde eu estava. Contou que Patrícia respondeu na frente de outras mães, na frente da professora, na frente do meu filho de 6 anos. A mãe dele não pôde vir. Ela estava mal. E quando a professora perguntou se estava tudo bem, Patrícia deu de ombro e disse: ela tá tendo uns problemas. Tô ajudando a cuidar do Guilherme." Problemas. Tô ajudando a cuidar. Como se eu fosse incapaz. Como se meu filho precisasse ser resgatado de mim. O Guilherme me olhou com aqueles olhos de 6 anos que entendem mais do que a gente imagina. E perguntou: "Mãe, você tá doente?" Eu disse que não. Que estava ótima. Que a tia tinha se confundido. Mas por dentro, alguma coisa que ainda estava mole endureceu de vez. Naquela noite, depois que o Guilherme dormiu, eu não fui pra cama. Fui pra mesa da cozinha. Peguei um caderno que eu usava para anotar medidas de costura, virei numa página em branco e escrevi no topo com caneta azul: "O que eu sei, o que eu tenho, o que eu vou fazer." Não foi um plano elaborado de imediato. Foi um inventário. O que eu sabia. Minha família estava transferindo um imóvel sem me consultar. Minha irmã estava plantando uma narrativa de que eu era instável, incapaz, alguém que precisava de ajuda para criar o próprio filho. Essa narrativa não tinha começado naquele dia. Eu só tinha acabado de ver ela em funcionamento, Clara, na voz do meu filho me repetindo o que a tia tinha dito. O que eu tinha. Todos os comprovantes de transferência que eu tinha feito ao longo dos anos para a conta dos meus pais e da Patrícia. Eu guardo tudo em PDF numa pasta no celular. Hábito de costureira autônoma que aprendeu cedo que comprovante é documento. Tinha 4.300 diários em transferências registradas só nos últimos 3 anos. Também tinha as mensagens. Anos de conversas no WhatsApp onde minha mãe pedia dinheiro, onde meu pai pedia favor, onde Patrícia pedia empréstimo. Tudo guardado, tudo com data. Escrevi isso tudo no caderno. Demorei 2 horas. Quando terminei, eram quase meia-noite e minha mão estava travada de tanto escrever. Na segunda-feira seguinte, entrei no Google e pesquisei: Advogado Direito de Família Herança em Vida Ribeirão Preto gratuito. Encontrei a página da OAB local, que listava núcleos de atendimento jurídico gratuito. Liguei na manhã seguinte, expliquei a situação em linhas gerais para a atendente e marquei uma consulta para quinta-feira daquela semana. O advogado se chamava Marcos. Tinha uns 40 anos, usava óculos de grau e me ouviu por 40 minutos sem me interromper uma vez. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns 10 segundos, do tipo de silêncio que não é vazio, é pensamento. "A transferência ainda foi feita?" Ele perguntou. "Não sei, acho que não ainda." "Então ainda dá tempo," ele disse. "Me traz tudo o que você tem. Comprovantes, mensagens, qualquer documento que prove contribuição financeira para a família. E me traz também qualquer coisa que prove que você depende parcialmente desse imóvel ou que tem expectativa legítima sobre ele." Eu não tinha expectativa sobre o imóvel no papel, mas tinha 18 anos de histórico provando que eu era parte daquela família tanto quanto qualquer outra pessoa. Marcos me explicou que dependendo do que eu conseguisse reunir, havia caminhos. Não garantias, mas caminhos. Impugnação de doação em prejuízo de herdeiro. Reconhecimento de dívida. No mínimo, a possibilidade de tornar o processo mais lento e mais complicado do que meus pais imaginavam que seria. Saí do escritório dele com uma lista de documentos na mão e algo que eu não esperava sentir: clareza de direção. Nos dias seguintes, trabalhei em silêncio. Não liguei para minha mãe. Não respondi às mensagens da Patrícia, que tinha mandado um áudio de 1 minuto dizendo que adorou cuidar do Guilherme e que qualquer coisa pode contar comigo. Não disse nada para ninguém.
Organizei tudo em pastas físicas e digitais. Imprimi os comprovantes de transferência. Tirei print de conversas do WhatsApp e salvei em PDF. Pedi a Cláudia, minha prima, se ela estaria disposta a assinar uma declaração escrita sobre o que ela sabia, sobre as conversas que tinha ouvido, sobre o que minha família estava planejando. Ela disse que sim, sem hesitar. Já era hora, Renata, ela disse no telefone. Nessa semana, enquanto juntava tudo, descobri mais uma coisa que não esperava. Procurando em e-mails antigos, achei uma mensagem que meu pai tinha me mandado em 2019, pedindo que eu fizesse um Pix para ele de R$ 800 para ajudar com o IPTU da casa. A mensagem dizia exatamente isso: ajudar com o IPTU da casa. Eu tinha transferido, tinha o comprovante e tinha o e-mail onde ele, com as próprias palavras, reconhecia que aquela era uma contribuição minha para a manutenção do imóvel. Mandei esse e-mail para o Marcos. Ele respondeu em menos de 1 hora. Isso é útil. Guarda com cuidado. Foi minha mãe quem me ligou, 3 semanas depois, dizendo que eu precisava ir até a casa deles no sábado. Disse que era para assinar umas coisas. Não especificou o quê. Mas eu sabia. A transferência do imóvel estava prestes a ser formalizada. Dessa vez, eu não fui de chinelo. Não fui de moletom. Peguei a única blusa social que eu tinha. Passei, coloquei calça preta, botei o cabelo para baixo. Não era vaidade. Era postura. Era eu decidindo como eu queria aparecer naquele momento. Deixei o Guilherme na casa da Cláudia. Ela me desejou sorte na porta com um aperto de mão que durou mais que o normal. Peguei o ônibus. Cheguei na casa dos meus pais às 10 da manhã de um sábado de agosto. Patrícia já estava lá. Meu pai estava na cabeceira da mesa com uma pasta marrom na frente. O tipo de pasta que ele usava quando queria parecer que estava conduzindo um negócio sério. Minha mãe estava na cozinha, mas do tipo de na cozinha, que significa que está ouvindo tudo. Senta, Renata, meu pai disse. Sentei. Do lado oposto a Patrícia. Ele abriu a pasta. Tinha uma minuta de contrato de doação, feita por um despachante, não por advogado, coisa que Marcos já tinha me alertado que era comum nesse tipo de situação informal. Empurrou na minha direção. A gente precisa que você assine como testemunha. Eu olhei para o papel. Não mexi nele. Eu não vou assinar isso, eu disse. Silêncio. Meu pai franziu a testa. Como assim? Eu não vou assinar como testemunha de uma doação que prejudica meus direitos como herdeira. E vocês não vão conseguir fazer essa transferência sem que isso seja contestado. Patrícia soltou um ar pela boca. Não chegou a ser uma risada, mas foi perto. Renata, que direitos? Eles podem fazer o que quiserem com a casa deles. Podem, eu concordei. Mas existe um instrumento jurídico chamado adiantamento de herança, e quando ele é feito de forma desproporcional entre herdeiros, ele pode ser contestado em inventário. Eu conversei com um advogado. Eu sei o que eu tenho. Minha mãe apareceu na entrada da cozinha. Você foi falar com o advogado? Ela disse, e na voz dela tinha algo que eu não estava acostumada a ouvir. Não era raiva. Era surpresa. Era o tom de quem não esperava que eu fosse capaz disso. Fui, e trouxe algumas coisas que eu quero que vocês vejam. Abri a mochila. Coloquei na mesa, em ordem, as cópias que eu tinha separado com o Marcos. Os comprovantes de transferência, organizados por data e valor, somando $4.300 nos últimos 3 anos. O e-mail do meu pai de 2019 pedindo contribuição para o IPTU. Um documento de 2 páginas que o Marcos tinha me ajudado a redigir, descrevendo o histórico de contribuição financeira e solicitando formalmente que qualquer alienação do imóvel fosse suspensa até que houvesse acordo entre as partes. Meu pai olhou para a pilha de papel como se ela fosse uma coisa viva. Patrícia ficou quieta pela primeira vez em muito tempo. Isso aqui não é ameaça, eu disse, com a voz que eu tinha ensaiado na frente do espelho do banheiro 3 vezes na semana anterior. É informação. Vocês têm todo o direito de procurar um advogado de vocês, de contestar, de fazer o que quiserem. Mas eu também tenho direitos, e eu vou exercê-los. Meu pai ficou vermelho. Não do tipo de vermelho de vergonha, do tipo de vermelho de quem está acostumado a não ser contrariado. Você tá vindo aqui na minha casa me ameaçar? Eu tô vindo aqui na casa onde eu cresci mostrar documentos que eu tenho o direito de mostrar. Depois de tudo que a gente fez por você, o que vocês fizeram por mim? Eu perguntei isso devagar, sem raiva na voz, só com a pergunta em si. Me conta, porque eu tenho aqui o que eu fiz por vocês. Com data, com valor, com comprovante. Ele não respondeu. Patrícia tentou.
Você tá sendo dramática, Renata. Ninguém tá te tirando nada. Você foi na escola do meu filho e disse pra professora dele, na frente de outras mães, que eu tava com problemas e que você tava me ajudando a cuidar dele. Eu virei pra ela e disse isso sem levantar a voz. Meu filho de 6 anos voltou pra casa e me perguntou se eu tava doente. Isso você me explica como? Patrícia abriu a boca. Fechou. Eu não vim aqui pra brigar. Continuei. Vim pra deixar claro onde eu estou. Qualquer decisão sobre o imóvel que não me inclua vai ser contestada legalmente. E a partir de agora, você não entra mais no meu apartamento. Quero a chave de volta hoje. Minha mãe tentou, antes de eu sair. Veio até mim no corredor, pegou meu braço, falou com aquela voz baixa que ela usava quando queria parecer razoável. Você tá exagerando, minha filha. A gente pode conversar sobre isso. Eu parei. Olhei pra ela. Quando eu liguei pra você chorando com o Guilherme recém-nascido no colo, às 2 da manhã, você me disse que eu sempre soube me virar e desligou o telefone. Eu lembro disso. Lembro de tudo, mãe. Ela tirou a mão do meu braço. Eu peguei a mochila, abri a porta e saí. Na calçada, Patrícia me alcançou. Jogou a chave do meu apartamento na minha direção. Não entregou. Jogou. A chave bateu no chão de cimento. Eu me abaixei, peguei, guardei no bolso e fui embora. Não olhei para trás. Naquela tarde, de volta na casa da Cláudia buscando o Guilherme, sentei no sofá dela e fiquei em silêncio por um tempo. Ela não perguntou nada, só colocou um copo de água na minha frente e sentou do lado. O Guilherme veio correndo, subiu no meu colo e ficou lá. E eu pensei, é isso. É isso que eu estou protegendo. Não é a casa dos meus pais. Não é dinheiro. É esse menino que me perguntou se eu estava doente porque alguém plantou essa dúvida nele. É a versão de mim que ele vai carregar pelo resto da vida. Eu não ia deixar ninguém escrever essa versão por mim. Isso foi há 14 meses. Hoje o Guilherme tem 7 anos e meio, perdeu 2 dentes da frente ao mesmo tempo e achou a situação a mais engraçada do mundo. Ele está na 2ª série. Adora dinossauros com uma intensidade que me preocupa um pouco e me encanta muito. E toda sexta-feira à noite a gente tem o que ele batizou de noite de panqueca. Ele bate a massa, eu viro na frigideira e a gente come assistindo alguma coisa na televisão com o prato no colo, porque eu decidi que tem regras que existem para ser quebradas dentro de casa. Minha vida não virou de cabeça para baixo de um dia para o outro. Não foi assim. Foi lenta, foi trabalhosa, foi cheia de dias em que eu acordei pesada e fui trabalhar do mesmo jeito. Mas foi real. Consegui 3 clientes novos de costura sob encomenda. Uma delas é dona de uma pequena marca de roupa feminina aqui em Ribeirão que me manda peças toda semana. O dinheiro ainda é apertado, mas é meu, é limpo, e não depende de ninguém me dar permissão para existir. Mudei de apartamento em março. Pago R$ 50 a mais por mês, mas tem uma janela no quarto do Guilherme que pega sol de manhã. Ele acorda com luz natural todos os dias. Para mim, isso vale mais do que qualquer número. Minha mãe ligou em outubro do ano passado. Eu vi o nome dela na tela e deixei tocar. Não por raiva. Já não era raiva. Era só que eu queria ver se eu conseguia deixar tocar sem sentir aquele aperto antigo no peito. Consegui, quase. Atendi na 5ª chamada. Ela disse que meu pai estava com problema no joelho, que ia precisar de cirurgia, que as coisas estavam difíceis. Perguntou se eu podia ajudar enquanto ele se recuperava. Eu ouvi tudo até o fim. Depois falei: Mãe, eu espero que a cirurgia corra bem e que ele se recupere rápido. De verdade. Mas eu não consigo ser o apoio de vocês enquanto vocês não reconhecem o que foi feito. Não é punição. É que eu aprendi que eu tenho limite, e esse é um deles. Ela ficou em silêncio. Depois disse: Você mudou, Renata. Eu cresci, eu respondi. São coisas diferentes. Ela desligou. Não ligou de novo. Patrícia me mandou uma mensagem 15 dias depois. Um áudio longo que eu ouvi uma vez, guardei e não respondi. Ela dizia que eu tinha destruído a família, que minha atitude tinha magoado muito meus pais, que eu estava sendo egoísta por não estar presente num momento difícil. Em nenhum momento do áudio ela mencionou o que disse na escola do Guilherme. Em nenhum momento pediu desculpa por coisa nenhuma. Eu arquivei o áudio na mesma pasta onde guardo os comprovantes. Só por precaução. O que eu aprendi nesses 14 meses não cabe em uma lista. Mas tem algumas coisas que eu repito pra mim mesma quando preciso e que eu quero deixar aqui pra você. Aprendi que amor de verdade não precisa de prova constante. Quando você vive numa família onde você tem que ganhar o direito de ser tratada bem,
onde você tem que agradecer por migalhas e se calar diante de injustiças para não perturbar a paz, você começa a achar que isso é normal. Que é assim que amor funciona. Não é. Amor não cobra. Amor não compara. Amor não usa o seu filho de 6 anos como mensagem. Aprendi que ser forte não é o mesmo que ser disponível para todo mundo o tempo todo. Durante anos eu confundi essas duas coisas. Achei que resistir à dor em silêncio era força. Não era. Era só silêncio. Força de verdade foi a noite em que sentei na cozinha escura com um copo d'água e decidi que eu merecia mais do que aquilo. Aprendi que família de sangue é um ponto de partida, não uma obrigação vitalícia. Que a Cláudia, minha prima que assinou uma declaração sem hesitar e ficou com o Guilherme num sábado de manhã, sem me perguntar por quê, é mais família do que muita gente que tem meu sobrenome. E aprendi, isso foi o mais difícil, que eu não precisava do reconhecimento deles para seguir em frente. Que eu podia ser uma boa mãe, uma profissional séria, uma pessoa inteira, sem que eles confirmassem isso. A confirmação que eu estava esperando a vida toda nunca ia vir. E quando eu parei de esperar, o espaço que isso ocupava dentro de mim começou a ser preenchido com coisa melhor. Se você chegou até aqui, eu quero falar diretamente com você por um segundo. Se você tem uma família que te trata como se você fosse o membro menos importante, como se sua dor fosse exagero e sua conquista fosse obrigação, eu quero que você saiba que o que você sente é real. Que você não é sensível demais. Que você não está sendo dramática. Que reconhecer uma injustiça não é ingratidão, é clareza. E se você está num momento em que ainda não consegue agir, em que ainda está na fase de sentar na cozinha escura com o copo d'água, tudo bem. Esse momento também é válido. Ele foi necessário para mim. Às vezes a gente precisa ficar no fundo por um tempo antes de conseguir enxergar qual direção é para cima. Mas eu prometo que tem uma direção para cima. Eu encontrei a minha. Você vai encontrar a sua. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa seu like agora. Ele me diz que eu não estou falando sozinha. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como essa. Histórias reais. De mulheres reais que decidiram parar de se fazer pequenas para caber no espaço que a família deixou. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível sair do outro lado. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível dentro da própria casa? Me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Eu leio todos os comentários, um por um. Eu sou a Renata, e essa foi a minha história. Obrigada por ter ficado comigo até o fim.